Vamos ao encontro do líder parlamentar do CDS. Bom dia, Sr. Deputado Telmo Correia. O CDS, desde que esta questão foi levantada, que se tem manifestado frontalmente contra a possibilidade de despenalizar a eutanásia. Como é que o CDS avalia a decisão do Presidente da República que envia a lei para o Tribunal Constitucional, mas não coloca em causa a legitimidade da eutanásia, nem sequer a legitimidade da Assembleia da República legislar sobre a eutanásia? Tá, muito obrigado pela pergunta, e se me permite fazer só que tem a ver com a pergunta, de resto, uma pequena introdução para refletir sobre o seguinte. É evidente que, e é conhecido e é sabido, que o CDS é contra a eutanásia. E é contra a eutanásia, desde logo, por uma questão de princípio, quer dizer, porque nós consideramos que a vida humana é, de facto, inviolável e deve ser assim que deve ser abordada e olhada, e, portanto, achamos que a eutanásia, enfim, a ideia de que o médico se possa aproximar de um doente, não para o ajudar ou para o tratar, mas para o matar, para nós é uma ideia que não é concebível. Em segundo lugar, e já não é a mesma coisa, há a questão política e a questão desta lei em concreto, ou seja, mesmo para aqueles que a admitam, como é que se pode garantir, através dos conceitos que estão em causa, através daquilo que se aplica, que ela é, e estamos a ouvir aqui no fórum opiniões a favor e contra, mas ela é de facto uma vontade livre, formulada, esclarecida e perante um sofrimento intolerável ou inaceitável. Quer dizer, portanto, como é que se pode garantir isso, não é? Ou seja, como é que alguém que está nesse sofrimento e que pode estar inclusivamente numa situação de estar psicologicamente afetado, não é? Quer dizer, porque as pessoas em sofrimento obviamente não têm a sua maior lucidez, pode tomar uma decisão que, se calhar noutras circunstâncias, se calhar um ano depois, uns meses depois, não tomaria. Só que tomando essa decisão, a sua vida acabou. Ou seja, alguém o conduziu à morte, alguém o matou, enfim, não tínhamos medo das expressões. E, portanto, isso é uma dúvida que tem a ver com o próprio conceito em si, de que em que casos é que a eutanásia é admissível. Por outro lado, quando se diz que essa situação é parte de uma situação irreversível, todos nós sabemos, e isso é outra dúvida, que eu acho que e já estou no campo das dúvidas e não da oposição de princípio, que já falei sobre ela, como é que nós podemos garantir que aquilo que, todos nós sabemos isso, aquilo que hoje é incurável, às vezes não passam muitos anos, não é? Quer dizer, olha, basta ver o que a medicina e a ciência conseguiu fazer em relação a esta pandemia que estamos a viver. Em um prazo absolutamente recorde, nós temos várias vacinas e todos os dias vêm notícias de mais uma vacina a circular e a ser administrada. Quer dizer, era impensável nós no Mas aqui temos a dimensão do sofrimento, Sr. Deputado. Há pouco um ouvinte claro, escreveu que participou no debate online e disse uma frase que eu não me esqueci. Viver não é o mesmo que estar vivo. Viver não é o mesmo que estar vivo, mas eu digo uma outra frase que eu espero que fixe também, que é: não há vidas dignas e que merecem ser vividas e outras que não merecem. Todas as vidas, sejam as dificuldades que forem, sejam as circunstâncias que forem, merecem ser vividas. Se quiser, guardará ou não também esta frase, para além da outra. E aquilo que eu lhe digo é que há vidas que em determinado momento parece que conduzirá a uma situação de morte irreversível e com sofrimento, mas que a ciência, passado uns tempos, pode resolver. E o que está nesta lei, por exemplo, não é só para pessoas em fim de vida, e eu estava a ouvir até com atenção, e até percebi que ele tem uma posição que é concordante com a minha, ou o ouvinte anterior, ele dizia à máquina, eu lhe disse que não tem nada a ver com desligar da máquina. Desligar da máquina ou manter as pessoas vivas artificialmente já é possível hoje em dia, não precisa da lei da eutanásia. O que estamos a falar aqui é de um médico, em vez de tratar uma pessoa, matar uma pessoa, porque ela tem uma lesão, ou tem um problema, ou até teve um acidente em que fica paralisado e que é irreversível. Mas não considera, estava aqui a pensar, mas não considera, Sr. Deputado, que na prática o Presidente da República retira o essencial da argumentação do CDS contra a eutanásia? Já, se me permite, já lá ia. E, portanto, quer dizer, aquilo que é irreversível hoje pode não ser reversível amanhã. A ciência pode encontrar uma solução para doenças que hoje são incuráveis, e é só isso que eu lhe queria dizer. Indo em concreto à questão do Presidente da República, é uma questão diferente. E é uma questão, na minha opinião, deve ser olhada, uma vez que o Sr. Presidente da República não usou o veto político, podia ter feito, mas não fez, em relação àquilo que ele fez, deve ser olhada como uma questão jurídica e com uma leitura jurídica. Ou seja, aquilo que o Sr. Presidente da República diz, de facto, é que estes conceitos, ou seja, as circunstâncias em que pode
ser aplicada a eutanásia, são demasiado indeterminados e que as garantias desse ponto de vista não são suficientes. E pede essa consulta ao Tribunal Constitucional. O que é que eu lhe digo sobre isso? A decisão de pedir a consulta, do meu ponto de vista, é correta. É bom que esta lei chegue ao Tribunal Constitucional e é bom que o Tribunal Constitucional a analise, ou seja, o Presidente da República está aqui, quero eu acreditar, como é evidente, não tenho razão para pensar o contrário, a dar a sua opinião, a sua noção valorativa sobre esta matéria. E o Tribunal Constitucional vai fazer, obviamente, uma análise séria e que tem que ser respeitada sobre este assunto. Quer dizer, não vamos aqui também lançar nenhum tipo de suspeição sobre o Tribunal Constitucional, que é, obviamente, composto por juristas qualificados e competentes. Outra questão, e é isso que me está a perguntar, e eu estou de acordo absolutamente com a sua pergunta, é: poderia o Sr. Presidente da República ter feito aquilo a que alguns constitucionalistas se têm referido como a magna questão nesta matéria? Podia, mas não fez. E, de facto, não fez. Ou seja, esta questão obriga o Tribunal Constitucional a uma reflexão sobre a questão da eutanásia, sobre a questão da sua constitucionalidade, mas a pergunta mais direta, ou seja, é ou não a lei da eutanásia conforme ou admissível à luz daquilo que diz designadamente o artigo da Constituição que se refere ao direito à vida, que é o artigo 24º. Que diz a vida humana é inviolável. Essa questão não foi posta. Devia ter sido posta, na minha opinião, sim. Mas, enfim, eu não sou o Tribunal Constitucional e também não sou o Sr. Presidente da República e, portanto, tenho que respeitar aquilo que ele colocou ao Tribunal. Vamos aguardar a leitura que o Tribunal... Isto não impede o Tribunal de se pronunciar, como é evidente. Vamos aguardar qual é a resposta do Tribunal, mas, obviamente, isso não significa também que essa questão não possa ser colocada no futuro. Pergunta-me a mim diretamente e, portanto, sem nenhum rodeio. Acha que essa pergunta devia ter sido colocada? Acho que sim. Acho que sim. Não foi, enfim, do mal ou menos, por assim dizer, e, portanto, o haver uma análise constitucional não é mau. Vamos ver o que é que o Tribunal nos diz e, a partir daquilo que o Tribunal nos diz, saber se vale a pena ou não ainda colocar essa mesma questão no futuro. Depende muito da resposta que o Tribunal tiver de dizer. Neste momento, o processo parlamentar está encerrado. O debate foi feito, as posições foram claras, houve uma maioria ao contrário da maioria que tinha havido há 2 anos atrás, por aí, que aprovou esta lei. Eu acho, é a minha opinião, e a opinião do CDS, particularmente, eu diria, aviltante quase, ou escandaloso, que no momento em que nós temos notícias de centenas, e no dia, inclusive, que esta lei foi aprovada, estávamos nos 300 mortos por dia, a maior parte deles idosos, que o Estado o que tenha a dizer às pessoas é: olha, o que nós temos para oferecer é uma lei de eutanásia. Portanto, no dia em que estão a morrer centenas de pessoas, a maior parte delas idosos e a maior parte delas com mais de 80 anos, o que o Estado tem para oferecer, olha, é uma boa morte, que é a expressão que usam os defensores da eutanásia. Acho que isso não faz, na minha opinião, sentido nenhum, mas isso é só a minha opinião. E é uma questão que já foi aqui ultrapassada pelos factos. Obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia, por nos explicar a forma como o CDS avalia a decisão do Presidente da República.